Nesse momento, o Nubem fala sobre diabetes. Não sabe, mas dia 14 está a celebrar o Dia Mundial de Diabetes, são curas de diabetes, porque não tem vários tipos de diabetes. Eu tenho ali como convidada a doutora Vanusa Oliveira, médica endocrinologista. Um fradeiro, doutora? Como deve ser? Você acaba de fazer um meme lá na casa. Fala direito, sim. Doutora, não estou a falar de diabetes, logo que não fala de diabetes, não te liga a questões de açúcar. Não explica a pessoa lá na casa o que é diabetes. Diabetes é uma doença realmente que está ligada a açúcar. Então, assim, quando você tem excesso de açúcar na sangue, mas nem só doce verá açúcar na sangue. Não tem que outros alimentos, tipo farinháceos, bolos, cachupa e cuscuz, tudo que as coisas lá está para dentro do nosso organismo está para transformar em açúcar. Então, quando o açúcar te ficar em excesso, é que não te falar com pessoa que tem diabetes. Quando ele te ultrapassar determinado nível na sangue, que segundo recomendações é até 100, que é o ideal. Quando ele te ultrapassa 126, em 2 ocasiões, já não te considera a pessoa tendo diabetes. Antes de passar a palavra para a minha colega Jacqueline Pereira, também que tem ali pessoal de associação para falar sobre essas questões. Doutora, é a 6ª causa ou 7ª causa, assim que se tem euro entre os dois, da morte no mundo? É. E ele é uma doença que te leva ainda a outras doenças, e a primeira causa é doenças cardiovasculares mundialmente, mas diabetes é uma causa que leva a doenças cardiovasculares, tipo infartos, AVCs, ele é uma causa. Então, indiretamente, ele está ligado também com a nossa primeira causa de óbito a nível mundial. Jacqueline Pereira, dia 14 está a celebrar o Dia Mundial, de certeza a associação vai ter um conjunto de atividades, sobretudo de consciencializar pessoas, não é? Com certeza. Lino tem conosco o presidente da Associação Cabo-Verdiana de Crianças e Jovens Adultos Diabéticos, que foi criada há cerca de um ano, acho que de segunda-feira se completa um ano de criação. A ideia é apoiar doentes e não só em todas as vertentes, desde tratamento até a prevenção. É isso? É isso. Obrigada, portanto, pelo convite de nos estar ali hoje para nos falar sobre essa doença que tem causado mais morte que câncer e sida junto no mundo. É importante realmente que a sociedade reflete sobre essa situação, que é muito grave, porque isso põe em causa a ameaça à segurança e também a prosperidade humana. A associação não cria há um ano, no fundal, portanto, do Dia Mundial da Diabetes. A minha presidente, ela é diretora clínica da associação e não queria com o objetivo, portanto, de dar um apoio global e pluridisciplinar a jovens, a crianças e adultos também diabéticos. Não tem trabalhado de um ano para cá no sentido de fazer ajuda doentes no tratamento, a tratamentos, mas também na prevenção dessa doença, porque é uma doença, como a doutora falou, é uma das causas que mais mata no mundo. Dia 14 está assinalado o Dia Mundial de Diabetes. Não sabe, mas tem uma série de atividades para assinalar essa data e também um ano de criação da associação. É verdade. Portanto, nesse um ano, no Tabaco tem uma atividade que nos faz em parceria este ano com a ODOS, em São Domingos, também com a Câmara Municipal de São Domingos. No Tabaco tem uma mesa redonda, onde que vai ter intervenção de vários especialistas, tanto nacionais como internacionais, com diversos tipos de temas. E, posteriormente, no Tabaco tem, portanto, um momento de convívio e também a audição dos próprios doentes da situação que está. Lá, a associação também tem a oportunidade de falar com o governo, em princípio também se apresenta o Ministro da Saúde, o representante da OMS, e não também tem a oportunidade de falar de desafios dessa doença em Cabo Verde, que é tão crescente aqui, tão perto na nossa região africana, que nesse momento não tem 19 milhões de pessoas com mortes pela diabetes, e até 2025, daqui a 4 anos, vai atingir 47 milhões de pessoas. Então, é um caso a pensar, a refletir, e o governo agora, com a implementação de segundo plano, de segundo inquérito de doenças não transmissíveis, também tem possibilidade de
ter uma nova estratégia, uma nova visão sobre essas doenças não transmissíveis, em particular a diabetes, para que tome novas decisões e define, portanto, novas formas de tratamento e prevenção dessa doença. Doutora, falando tudo isso nesse aspecto ali, como que uma pessoa pode ser diabética ou diabético? Às vezes, normalmente, fazendo glicemia em jejum, que pode descobrir, mas às vezes tem pessoas, por exemplo, que podem apresentar quadros já mais floridos. Pessoa que está fazer xixi 2 vezes para dia, ou que está acordar de noite, vai para casa de banho mais do que 3 vezes, perda de peso ou aumento de apetite, mas ele está a continuar a perder peso, e sinais é que está a chamar a pessoa, que está a alertar a pessoa para que ele pode estar diabética. Mas essa doença ali não pode desenvolver, mas também tem algumas questões hereditárias? Com certeza. Diabetes tipo 1, pessoa já está a nascer programado para bem ter ele, porque já tem aqueles anticorpos que te batem a destruir essas células pancreáticas. E já diabetes tipo 2, tem aquela questão genética, mas diabetes tipo 2 tem a vantagem de ter fatores que você poder mudar, que é modificáveis, por exemplo, prática de exercício físico, uma alimentação adequada. Então, lá, mesmo se você tem uma história na família, já você lança a mão das medidas para poder diminuir a chance de ter diabetes. Doutora, usou um termo ali, mas não pode mudar. Diabetes é uma doença crônica ou não? Diabetes é uma doença crônica. Às vezes, essa tem uma pergunta pertinente, porque se o doente, por exemplo, chegar na consulta com glicemia 200, nota começar medicamento e medidas dietéticas, atividade física, ele está a conseguir descer açúcar para níveis normais, até ele poder deixar de usar remédio, mas a pessoa que está deixar de ser diabética. Então, diabetes é uma doença crônica. Sempre, mesmo ser tratado só com dieta e atividade física, é só a pessoa sair de linha, ele está a tornar ter aquele hiperglicemia. Então, é sempre ter cuidado para manter em níveis fisiológicos, de tomar bom remédio todo dia, de fazer boa atividade física e uma alimentação saudável. A Associação do Estado também assina vários protocolos. Como é que as parcerias que têm estado a surgir, têm estado a ajudar nos planos de ação? Sim, e como eu sei, associações, em princípio, que têm meios próprios ou fundos próprios, a não ser contribuições dos próprios associados. Então, para nós é sempre importante ter parcerias, estabelecer parcerias com instituições que podem fazer diferença na vida dos doentes. Nós, desde o início, nos estabelecemos uma grande parceria com a Universidade Jean Piaget, onde que se tem uma unidade de fisioterapia e enfermagem, onde que se tem dado apoio, portanto, aos doentes. Também a nível de formação, nos estabelece uma parceria no sentido de que jovens possam aceder a formações que se têm em condições especiais. Também fiz uma grande parceria com a Ecobank, que apoia desde o início, no ano passado, as atribuições de kits. Daqueles kits não tinha máquinas de medição de glicemia, não tinha agulhas e fitas que nos distribui, portanto, para crianças e jovens diabéticos, mas também não tinha um projeto que eles apoiam desde o ano passado, em que eles disponibilizaram um montante que no Sabá apoia mães de crianças diabéticas para ter um próprio autossustento e ter capacidade financeira para adquirir insulina. E nesse momento, quantas pessoas já beneficiam ou se beneficia com o apoio da associação? Várias pessoas. Ao longo desse ano, por exemplo, de 2021, nos faz um bazar beneficente, onde que não arrecada fundos e não compra, portanto, medicamentos e não distribui. Portanto, pontualmente, não tem sempre pais da Chomã, está com preocupação de acesso a medicamentos porque tem ruptura de estoque. Então, não tem feito esse acompanhamento e esse apoio direto a pais e também a próprios doentes diabéticos. Doutora, não está uma situação vivida a nível mundialmente que tem como ignorar que é questão pandémica, mas é bem também um dos fatores de risco que pode evoluir gravemente para essa doença de Covid-19.
Com certeza, não saber que doentes diabéticos têm um risco maior de morte se ficar infectado para coronavírus. Mas durante também essa pandemia foi cheio de descuidado, até por isso é só um lema que a OMS está a usar, se não for agora, será quando? Que todo diabético tem direito a ter acesso à consulta de especialidade, a ter acesso à medicação e a ter acesso à monitorização. Então, até uma frase que te levar para nós e Ministério de Saúde também pensar e formas de... E em termos de fornecimento de fitas, para a pessoa ter automonitorização na casa, que fatores importantes. E já de ser criadas condições, não de esperar coisas também melhorar, porque essa frase de fazer a gente pensar, se não for agora, será quando? Jacqueline, permitiu-me fazer entrevistar ali uma questão, porque em situação pandémica, famílias perdem o recurso, diabetes exige uma boa alimentação e não só para ter acesso a tudo que é fita, aquele outro equipamento, de certeza de algumas famílias tiveram dificuldade. Qualquer trabalho que não se está a fazer. E depois é uma associação que foi criada em pleno pandemia. É verdade. E uma das preocupações nossas realmente era a questão do quadro que podia piorar por causa da Covid. E a situação econômica ainda pior, porque acesso à insulina, não sei, a insulina é cara, não é? E todo o tratamento à volta da diabetes acaba por empobrecer a família e a sociedade também diretamente. Então, as atividades que não têm junto de Emprofac, por exemplo, na atribuição de medicamentos e também dispositivos de medição, ainda se tem em curso. Nos próximos dias, essa vai fazer uma doação grande para a nossa associação. Essa promove uma caminhada junto com o grupo de caminheiros para São Domingos também, e depois a arrecadação desse valor vai diretamente para a Cruz Vermelha, para apoiar também, eu sei, Cruz Vermelha apoia também diabéticos idosos. Portanto, são esses conjuntos de parcerias que não têm feito para apoiar a família. E como você falava, aquela questão de Ecobank era um valor que realmente põe à disposição da associação para que não pode ajuda as famílias a criar um pequeno negócio a partir desse talento para poder ter uma autossustentabilidade, porque atribuir esse valor, obviamente, se acabar para adquirir ou alimentos ou a medicação e terminava. Mas uma das grandes preocupações e plano de ação que não tem é criar realmente uma cozinha diabética. Se a associação consegue implementar esse projeto, realmente não está desafoga financeiramente as famílias, não é? Para não acabar para atribuir a alimentação mais saudável para as famílias que estão nessa situação de vulnerabilidade. Sim. Já que não se fala de projetos, qual é o nosso plano de ação para os próximos tempos? Sim, para além de capacitação das comunidades, por isso é importante dar a conhecer a comunidade os perigos dessa doença e a forma de prevenção. A outra aposta é criar uma escola de diabetes para jovens e crianças, para saber como se trata a diabetes, como lida com a diabetes e também as famílias e o pessoal da saúde. E a segunda, como eu tinha dito, era a criação dessa cozinha dietética e também cria apoios, incentivos e bolsas de fundos para pessoas que querem apostar na área de investigação da diabetes para poder, portanto, ajuda a comunidade em si e aos doentes em particular. Antes de fazer, doutora Vanos, uma questão, gostaria de saber, porque na Cabo Verde não tem que estar, é verdade, pessoas quando têm associação para ajuda, é que é fácil ter adesão, mas como que tem sido a adesão de pessoas diabéticos a chigananhosa, a procurar apoio? É verdade. É interessante que no início, quando tive a procura saber sobre se existem associações de diabéticos, sempre tinha aquela resposta, houve uma associação, mas está inativa, já há muitos anos. Quando cria, a adesão tem sido ainda muito calma, não é? Não sei se é porque não estava no início, não estava em pleno pandemia, não é? E isso justifica-se, mas nossa grande aposta ainda é
consiga envolve os associados mesmo a nível de gestão e de decisões dentro da associação. Por isso que é importante a comunicação social sempre fazer esse papel no sentido de alerta sobre essa doença, mas também dar a conhecer que tem instituições que tratam disso para que as pessoas conheçam e procuram a associação. Não tem uma página na Facebook, que é a SEJAT, onde que sempre não tem contacto, é através disso que tem recebido contactos. Também, a nível pessoal, pessoas que têm contacto, que sabem manter a associação, tanto pessoas que têm procurado-me diretamente para apoio, principalmente nesse caso de vulnerabilidade e de incapacidade financeira para adquirir medicamentos ou materiais de medição. Então, é importante pessoas saberem, mas existe essa associação, já não tem um ano, não tem um grande trabalho, um grande desafio para frente, mas nos envolve mais, nos procura mais e nos está com nós, porque o trabalho é desafiante, mas é um belíssimo trabalho. Nós não estamos de braço aberto, acredita, tenta lança desafio para a equipa de produção, quem sabe não criando uma rúbrica para tratar este tipo de assunto, já que não tem também uma rúbrica Saber Viver, que não está falando sobre isso. Doutora, rapidamente, porque já não ultrapassa o nosso tempo, não temos um assunto que terá nós para fazer 1, 2, 3, até 4 programas ou mais. Na 2007, quando fazer do que é inquérito de doenças não transmissíveis, não tinha uma taxa de 3,7% da população e diabetes tem sido uma doença que quadruplica rapidamente essa taxa de porcentagem. Como é que não está atualmente? Assim, esse dado que vou dar assim, de 3,7 é aquele inquérito de agora, 2020. Aquele 2007, pelo contrário, era 12,5%. Era muito mais. É muito mais, mas só que a nível nacional, modo está de falar, a nível de São Vicente, acho que a taxa é superior a 3,7%. Foi uma redução drástica. Pode ser que o primeiro valor estava um bocadinho exagerado, mas também esse valor de 3,7 ainda também é um valor que não pode estar das cozinha mais para riba, porque é uma doença que tem plena extensão a nível mundial e Cabo Verde que de ficar para trás. Notou aí reflexão disso na consulta, acho que esse valor pode ser um cozinha mais acima. Certeza, tem que ficar uma mensagem, uma recomendação para quem estará na casa, acompanhar o programa rapidamente, porque não se ultrapassa tempo mesmo aí. Assim, para pessoas que é diabética, para tentar saber o que é diabetes, porque se a pessoa tem uma boa educação, se ele saber o que é doença, qual que é a consequência que ele pode bem ter mais tarde por não tratar, então ele está a começar a cuidar logo de hoje. E ele está a cuidar melhor se ele conhecer a doença. E a associação? Sim, a mensagem que nos deixa lá em casa é que pessoas realmente tomam consciência da gravidade dessa doença e muitas vezes essa doença está escondida. Não pode se listar, nunca sabem que têm essa doença. Não é? Mais de 2/3 de pessoas no mundo que sabem que têm essa doença. Então, a ciência sinais, como a doutora fala, quais são os sinais? Procura imediatamente que as unidades de saúde para poder ser feito o diagnóstico precoce, para se poder ser tratado. E também muda estilo de vida saudável. E não envolve no estudo, não tem essa cota de responsabilidade, de muda essa educação da população cabo-verdiana para uma vida estilo saudável. Tá bom, mensagem dado, que não aproveita para não agradecer presidente da associação Edna Moreira e também a doutora Vanusa Oliveira por essa participação e esse esclarecimento ali na Show da Manhã.